Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Bom dia, povo de Deus, bom dia, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja de Ponta Negra. Se sinta à vontade para deixar seu like, para compartilhar, né, com os amigos, vizinhos. E nesse momento eu convido você para fazer uma breve oração para a gente entrar na presença de Deus, em nome de Jesus. Oremos. Santo Deus, eterno, maravilhoso Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo dia, pela vida e a saúde que nos concede. Te pedimos a tua proteção nesse momento, que vai de encontro aos corações atritos, tribulados, que o Senhor esteja no controle de tudo. Nos ajuda a entender a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, pelo trabalho, pela família, pela misericórdia dEle que se renova a cada dia. E também peço oração pelo nosso pastor, pela sua esposa, né, pelos líderes de desbravadores, de aventureiros e também pelos enfermos, né, da nossa comunidade que muitas vezes não vem para a igreja porque está passando por alguma dificuldade. Que Deus esteja no controle da vida de cada um deles, né, que vocês possam orar também por esse trabalho, porque está difícil, mas estamos aqui caminhando, né, que tudo seja para a honra e a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Bom dia, povo de Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a vida, o trabalho, a saúde de vocês. Estamos aqui mais um dia para glorificar e exaltar o nome de Deus. É um pouco triste, né? Porque é sexta-feira, a gente vai passar 2 dias sem se falar, mas que tudo seja para a honra e glória de Deus. Abençoe o trabalho. Hoje eu tenho algumas decisões para tomar, para buscar algumas coisas, e aí a gente está muito feliz, né, pelo que está acontecendo, mesmo meio às dificuldades. Ontem eu encontrei uma menina que eu dei estudos bíblicos, que se batizou ela, um marido, e assim, eu muito triste porque quando eu conversei com ela, eu notei que ela estava assim, como se estivesse com a mão armada, né? E eu disse: mulher, quando é que você volta de papai? É esse irmão, eu sei não, porque eu estou muito bem do jeito que estou, né? Mas uma frase que ela falou que eu fiquei surpreso quando ela disse assim: eu só vou estar quando Deus sabe o dia, né? Deus sabe, né? Quando Deus quiser. Eu digo: quer dizer que você não está indo para a igreja porque Deus não quer? Ah, posso orar, porque as pessoas botam dificuldade, botam obstáculo para tudo, mas que Deus esteja no controle da vida dela. Eu falei assim, chamando, né, como a gente tem que fazer a nossa parte, chamando o povo para Deus, e porque ela é minha filha na fé, mas que Deus possa habitar no coração dela, junto com o seu esposo, e que tudo seja para a honra e glória de Deus. A gente sempre vai estar fazendo essa obra de trabalho de missionário, porque a gente ora muito por as pessoas que estão afastadas da igreja, né? É muito triste quando a gente olha para os bancos e não vê as pessoas que um dia a gente conviveu, que a gente trabalhou. Então a gente fica um pouco receoso, né? Mas tudo seja para a honra e glória de Deus, né? Hoje nós temos um trabalho missionário maravilhoso, que é esse do trabalho
do Evangelismo Móvel. Estou até com a camisa aqui. E quero que vocês orem, porque eu vou na missão. Eu consegui 2 caixas, uma com Rosângela, a irmã Rosângela, e a outra é aqui com a igreja mesmo, com o pastor Felipe. Mas eu quero mais, né? Eu quero mais. Minha meta é ter mais ou menos 10 caixas. Cada caixa tem 225 livros. Então daria mais ou menos 2.250 pessoas. No longo de 10 caixas daria para me entregar. Uma caixa ela dura mais ou menos um mês. Porque 100 livros por semana é 2 dias, então daria 200 livros, né? A meta a mais ou menos é isso aí. Então, a cada um mês eu utilizaria uma caixa, a cada um mês, né? Então, eu glorifico o nome de Deus para que eu possa conseguir recursos ou conseguir doações para que eu possa estar trabalhando na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o discernimento, que Deus abra as portas para que a gente possa trabalhar na sua obra. Amém. Amém, né? Quando é ao vivo, tudo acontece, né? O bicho não queria pegar ali, mas está dando certo agora, graças a Deus. Deus é bom. E a gente viu que o verso para memorizar dessa semana está lá em João 25 e 26, que diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, que crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Então nós devemos sim acreditar. Nós vemos que Cristo, ele já intitula desde o começo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, graças a Deus nós estamos tendo vida. Por quê? Porque nós estamos buscando sim a presença dele. E temos a certeza que futuramente nós vamos se ver também lá no reino do céu. Ninguém sabe quem vai dormir primeiro no pó da terra, mas uma certeza eu tenho, que a gente vai se reencontrar lá no céu. Isso é o que eu creio, em nome de Jesus. Amém, né? O texto de Ellen White, para as pessoas que estão chegando pela primeira vez no canal, escutando, a gente fala muito sobre Ellen White, que é uma das pioneiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente costuma dizer que os livros dela é uma luz menor para uma luz maior. Ela não altera a Bíblia, ela sim esclarece algumas coisas, alguns pontos, né? Então a gente acredita e crê que ela foi escolhida por Deus para guiar essa igreja, né? Com uma mensagem muito boa que fortalece cada vez mais a Bíblia. Então ela diz aqui, ó, patriarcas e profetas, a morte de Moisés, profetas e reis. Tá bom. Então a gente vê que todos esses livros dela fala justamente sobre a ressurreição, sobre os temas. Então a gente tem que ver que é uma luz menor para uma luz maior. Aí aqui diz, né? Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada, aquele que tem um filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aqueles que crêem. Aqueles que crêem em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E quem viver e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Cristo estava olhando para o tempo de sua segunda vinda. Neste momento, os justos mortos ressuscitarão incorruptível e os vivos serão transladados para o céu
sem ver a morte. O milagre que Cristo estava. Daí, né? Então, quer dizer, a gente vê aqui, eu não sei se você já assistiu, passou alguns filmes, tem até um filme que fala Deixado para Trás, né? Conta a história das pessoas que não acreditavam e que, ao ver Jesus chamar, umas foram e outras ficaram, para ter uma nova chance, para se redimir. Se era uma pessoa errada, ia fazer as coisas certas. Se era uma pessoa que gostava de beber, de se drogar, aí ela deixava de beber, de se drogar, para a outra vinda de Jesus. Gente, olha para mim, ó. Isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que só vai haver 2 vindas de Jesus. Agora, né, seria a segunda vez, já que ele já esteve aqui já nessa terra. Mas essa vinda de Jesus, ele viria buscar os salvos. E olha aqui, ó, para mim, ó. Quem não for nessa chamada de Jesus que ele vai vir agora, na outra, meu querido, é a da condenação. Então, eu só tenho somente uma oportunidade, é essa agora. Por isso que a gente prega, a gente fala que você deve buscar a Deus, que você deve se arrepender dos pecados, que você deve trabalhar na obra do Senhor o tempo todo. Por quê? Porque você só tem somente uma oportunidade. O diabo até joga com isso. O diabo diz que o gato tem 7 vidas. Depois diz que nós morremos e reencarnamos em outra pessoa. Se eu era ruim, posso encarnar numa pessoa boa. E se eu for bom, vou encarnar numa pessoa ruim. Então isso não tem lógica, né? Você só tem essa vida agora. Agora você vai ter a ressurreição para o lado bom ou para o lado ruim. Você é que vai escolher, não é Deus nem o diabo. Deus chama todo mundo. A Bíblia diz: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então que você possa ter essa menção na mente, no seu coração, e saber que a oportunidade é hoje, é agora, para que o teu nome seja escrito no livro sagrado, para que tu consiga a salvação, a vida eterna. Não vá se pegar a igreja, nem se pegue a pastor, nem se pegue a padre, não, se pegue a Cristo. Esse é a referência que nós devemos seguir. É verdade, né? E continuando aqui, diz que o milagre de Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos. Representaria a ressurreição de todos os justos mortos por suas palavras e obras declarou ser o autor da ressurreição. Aquele que estava ele próprio prestes a morrer na cruz, possuía a chave da morte, era o vencedor do sepulcro e afirmou seu direito e poder de dar vida eterna. Então, assim, Jesus Cristo, ele tem autoridade de dar a vida eterna a quem ele quiser, mas infelizmente muitos estão querendo essa vida eterna, mas querem viver não como salvo em Cristo, querem viver como o mundo oferece, né? Tipo assim, eu estudo e eu não vou para a escola, mas no final do ano eu quero passar. Seria justo para aqueles que estão estudando ali de dia, de noite, ali se dedicando? Você acharia justo? Tudo bem que Deus deu o seu Filho por todos, mas nem todos querem estar no céu. Mas assim, não querem estar porque não querem fazer o sacrifício. Ninguém quer carregar a cruz e quer ver o resultado. Então muitos estão vindo aos pés de Jesus pelo resultado, pelo milagre, por sua vida que está bagunçada. Mas quando Deus diz assim, ó, porque quando Jesus diz assim, ó, vinde a mim, todo mundo se anima. Oxe, eu vou, glória a Deus, amém, aleluia. Agora quando Jesus diz assim, toma sobre si tua cruz e siga-me, aí o negócio complica. Eu digo, opa, peraí, tem um sacrifício para fazer aí. Então, rapaz, aquelas festinhas que eu não vou deixar não. Vixe, aquela mulherada que eu não vou deixar não. Jesus, eu vou primeiro vou aproveitar a vida, aí depois no finalzinho dela eu vou para o céu, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você, a gente não sabe o dia nem a hora de partir desse mundo. Esses dias eu tenho pensado muito nisso, o quanto eu devo melhorar, o quanto eu devo fazer para Deus enquanto eu respiro, porque quantas pessoas não estão
querendo essa oportunidade que eu e você está tendo agora, nesse momento, de estar andando com suas próprias pernas, de estar com saúde, de estar fazendo a obra de Deus, né? A gente tem que se alegrar, meu irmão. Por quê? Porque o momento é agora. Eu dou glórias a Deus porque Ele tem me trazido todos os dias a esse lugar aqui para buscá-lo, para adorá-lo, e também dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Eu fiquei muito feliz quando eu escutei as palavras do meu patrão lá, junto com o pessoal que se reunimos lá antes de ontem, e ele estava vendo a grande diferença dos anteriores, as pessoas que trabalharam lá, para os dias de hoje. Disse que anterior o pessoal não respeitava, porque tem duas mulheres lá trabalhando, uma que fica no caixa, outra que fica atendendo, e não havia respeito entre eles, muita briga, discussão, e depois que eu cheguei lá, eles falaram mesmo que mudou tudo, o ambiente está mais tranquilo, não é um ambiente de confusão. Então isso aí é a presença do Santo Espírito de Deus que está conosco, que seja feita diferença não só no seu trabalho, mas dentro da sua casa, onde você andar, que o povo enxergue Jesus em você. Então esse é o caminho que nós devemos andar, não achar que a gente, não, eu vou esperar mais um pouco, a gente não sabe, meu irmão. Então a decisão é agora. Amém, né? Essa semana falamos sobre várias ressurreições, né, antes da cruz, né? E interessante que algumas pessoas ainda não acreditam, né? Outras falam, eu não acredito em Deus, outras dizem, eu não acredito em Jesus. Quando eu fui entregar o livro para mim, minha menina disse, quem é Jesus? Eu disse, Jesus é o Filho de Deus. E aí você vê as pessoas, meu Deus do céu, a descrença das pessoas são muito grande mesmo. E você fica assim, né? Puxa, e aconteceu toda essa ressurreição, diz até na morte de Cristo, quando ele entregou o Espírito a Deus, naquele momento houve um terremoto tão grande, tão forte, um estrondo tão forte, que disse que os sepulcros de muitas pessoas se ressuscitaram. E várias pessoas, várias passagens que ressuscitaram, as pessoas viram quando Elias, quando Enoque, né, foram trasladados para o céu. Tudo isso precisa ver, porque as pessoas ainda questionam, né? Aqui diz a pergunta para consideração, né? Mortos foram ressuscitados no passado. Esses milagres são a mostra da grande ressurreição que ocorrerá na volta de Jesus. Essa é a sua esperança? Quer dizer, você crê que isso vai acontecer? Algumas pessoas espiritualmente não acreditam. Por quê? Porque se ela vive uma vida de luxúria, uma vida de drogas, de tudo, e não abandona, como é que ela quer estar aí no céu? Como o Damião falou aqui muito bem, você quer ir para o céu, mas você não quer nega a si próprio, né? Pega sua cruz e me siga. Jesus está dizendo aí que Jesus não teve uma vida fácil aqui. Jesus teve uma vida de renúncia, uma vida de sofrimento, passou fome, passou sede, né? Passou até pelo desamparo, né? Passou por tudo, porque o pecado afasta o homem de Deus. Mas a vida dele não foi fácil aqui, nem a vida dos profetas. Então, quer dizer, por que minha vida vai ser fácil, uma vida de evangelista? Por que vai ser fácil? Porque a vida de Damião, que trabalha na parte da mídia, por que a vida dele vai ser fácil? Gente, quem tem uma vida dedicada a Deus, você tem a certeza de uma coisa: a vitória é certa, mas as dificuldades virão. Por isso que Jesus disse logo, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem soprava o Pai através de mim. Nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Aí está a resposta, porque Jesus se fez criança, homem, adulto, porque ele teria que passar por todas as dificuldades que a gente passa. Não seria uma coisa meio assim, meia lógica de Jesus chegasse já com o homem formado, já cheguei, Jesus chegou. E agora? É por isso que Deus não permitiu que os anjos pregassem o evangelho. Qual o testemunho que o anjo tem? Eu bebia, eu fumava, hoje eu estou modificado, hoje eu conheci o pecado, agora não conheço mais. O anjo não tem esse testemunho, né? Teria o testemunho, os anjos do diabo, mas o anjo do diabo ele não está nem aí, ele quer acabar com o ser humano, acabar com a criação de Deus.
e acabar com eles próprios. Então que a gente possa ter essa consciência, né, de saber que mesmo no passado Deus restaurou aquelas vidas, ressuscitou, e no futuro Ele vai fazer a mesma coisa. Eu fico imaginando aquelas pessoas que não creem, que não acreditam, os ateus, pessoas que não acreditam em Deus, entre outras entidades, quando Jesus voltar, rasgar aquele céu com a coroa não de espinho, mas uma coroa de ouro, né? Ao redor, todos os anjos do céu estariam cortejando Ele para a grande vinda dessa terra. Agora Ele vai vir para nos buscar, porque Ele veio para nos comprar com seu sangue, nos resgatar, e agora Ele vai vir para nos buscar. Então se prepare, que o dia está muito próximo. É verdade, né? E quando a gente escuta um relato desse, passa na minha mente algumas experiências que eu tive com Deus, né? E você sabe que experiência é algo que você viveu e vai ficar pro resto da sua vida. Enquanto você tiver vida, você vai lembrar. E uma delas que eu tive foi quando eu vim para cá depois de um pedido que eu fiz para Deus, e Ele fez assim, se manifestou através de uma pessoa, né? E as palavras que saíram da boca dessa pessoa foi justamente um pedido que eu tinha feito um dia antes. E Deus estava ali presente e me presenteando com a Bíblia, né? Foi uma das coisas que ficou na minha mente e eu nunca vou me esquecer disso, porque uma experiência vivida você não consegue esquecer. E quando você impregna no seu coração algo tão grandioso assim, é difícil de desviar do caminho, né? Porque eu sei que tem muita luta, mas quando você vê a experiência que você teve com Deus, você não é capaz de desistir dele, né? Como Ele também não desistiu da gente. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante aqui, ó. Se a alma fosse imortal, que necessidade haveria da ressurreição no fim dos tempos? Na verdade não haveria, né? Se a alma é imortal, para que Jesus ia nos ressuscitar, né? Isso aqui também é uma coisa paralela quando dizem por aí, a lei passou. É mesmo? Então quer dizer que a gente pode pecar deliberadamente, não é isso? Porque se o pecado é transgressão da lei, então se não existe mais lei, então não existe mais pecado. Então Jesus não precisou morrer por nós, não é isso? Como dizem por aí que Jesus Cristo, depois que morreu, levou a lei com Ele, porque então quer dizer que agora Ele pagou todos os nossos pecados, então quer dizer que a gente pode viver no pecado, no lamaçal do pecado. Irmão, não bota isso na sua cabeça não, que isso não é coisa de Deus não. Porque se não existia a lei para dizer que não é pecado, então não era também para existir a lei do ser humano, não era para existir a lei de trânsito, porque se eu tenho uma habilitação e lá diz que o farol vermelho não pode passar, o amarelo é atenção e o verde eu posso ir, então não era para existir mais essa lei, então poderia andar de todo jeito, de qualquer jeito, sem cinto, sem capacete. Meu amigo, olha, todo ser humano tem que ter um limite, e quando a gente não dá um limite, então a gente acaba tirando a nossa própria vida, porque a falta da presença de Deus faz com que a gente fique neutro, a gente não sinta mais nada, a não ser vontade de tirar a sua própria vida. Então deixa eu ver aqui, mas Deus tem um recado aqui bem interessante aqui para você. Quer dizer, na verdade para nós, né? Eu achei interessante aqui compartilhar aqui um pensamento aqui. Essa Bíblia aqui veio muito atualizada. Eu gostei muito dessa Bíblia aqui, a nova Bíblia do Caleb. É um texto conhecido, mas eu queria fazer um paralelo com outro texto, né? O primeiro está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, onde diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que nesse texto aqui, Jesus diz que nós, quando nós descemos o tanque batismal, que entregamos a nossa vida a Jesus, nós fazemos parte desse povo, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então assim, nós fazemos parte desse povo. Então agora a gente começa uma nova caminhada. Agora tem um porém.
Aqui em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Escuta bem o que ele diz aqui, ó. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. Isso aqui é grave, irmão. Sabe por quê? Porque Deus chamou a gente para proclamar o Evangelho, para falar das mensagens que está escrita aqui, para falar do amor de Deus, da lei do amor de Deus. Enquanto diz aí que a lei passou, quem diz que a lei passou? Você acabou de ler comigo aqui, Oséias 4, você diz o quê? Eu chamei você como sacerdote, mas você não quer ser meu sacerdote, então você rejeita a minha lei, eu também vou rejeitar você e seus filhos também futuros. Então, meu irmão, a lei de Deus é eterna, cabe você estudar e prestar atenção nessas palavras aqui, porque essas palavras aqui têm vida, e vida para te levar para a eternidade. Não é o que o pastor diz, não é o que o irmão aqui fala, não, é a palavra de Deus. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas como? Se você permanecer nessa caminhada, levando a mensagem aos quatro cantos desse mundo. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo essa mensagem e com certeza você aí do outro lado, eu sei que você está pegando experiência para futuramente também você falar desse amor de Deus que nós estamos falando aqui hoje. Então, meu irmão, seja esse sacerdote que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus, porque no nome de Jesus tem poder. Então, Jesus vai contar a historinha e logo após ele vai orar, e em nome de Jesus, receba essa palavra no dia de hoje. Amém, 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 né? É interessante que essa história que a gente conta aqui, algumas vezes eu repito, não é porque falta história não, gente. Eu adquiri um livro que eu vou buscar ele, são mais de 3, 4 horas só de histórias, e são muitas. Então, porque eu volto e conto de novo? Porque muitas vezes, por exemplo, uma Ana que entrou, né? A dona Balbina que entrou, entre outros que entram, a Marisa que entrou, muitas vezes elas não ouviram essa história de fortalecimento espiritual. Aí a gente conta de novo, aquele que já escutou se relembra, e se tivesse esquecido já se lembra de novo, e aqueles que não ouviram, que eles aprendam as lições dadas nessas histórias. Eu pergunto para você, como é que anda a tua cruz? Tu tem negado a si próprio, tem carregado ela para estar mais perto de Cristo? Existe uma história, isso é uma parábola. Existe uma história de um povo, todo ele estava concentrado e Deus chamou. E as pessoas olharam do lado e cada um tinha uma cruz. E Deus deu a ordem: venham entrar na cidade santa. Venha, pegue a sua cruz e traga. E aí as pessoas tudinho começaram a pegar suas cruzes e começaram a caminhar com dificuldade. Chovia, fazia sol, o vento era forte, mas as pessoas estavam lá dia a dia andando para a grande cidade que iriam ficar por o resto das suas vidas, a eternidade. E aí algumas pessoas olharam, aí teve um homem no meio que olhou para os outros carregando a cruz e disse: Senhor, eu posso cortar um pedacinho da minha cruz, que ela está um pouco pesada. Eu posso carregar só cortar um pouquinho aqui na ponta aqui. E aí o homem pegou o serrote e cerrou a cruz. Mais na frente, ele olhou para um lado, olhou para o outro: Senhor, será que eu posso cortar um pouquinho a lateral esquerda da minha cruz, que ainda continua pesada e eu quero chegar lá? E aí cortou. Não satisfeito, o homem disse: Senhor, eu vou cortar a mão do lado direito, que ela está meio apensa, e aí eu vou, para eu chegar mais rápido lá na cidade santa. E cortou. E por último, ele disse: Senhor, eu posso cortar um pedaço aqui da parte de cima da minha cruz, para que eu possa chegar lá mais rápido e chegar lá descansado, tranquilo?
E aí aquele homem cortou. Quer dizer, ele cortou a parte de baixo, a parte de cima, do lado direito, do lado esquerdo. Ele modificou toda uma cruz que Deus tinha criado para que ele carregasse. Representaria a dificuldade do dia a dia, como Jesus passou. E aí aquele homem começou a andar. Quando chegou mais na frente, existia um canal que não dava para ninguém ultrapassar, somente aqueles que tinham a sua cruz. E com observação, somente a cruz daquela pessoa poderia passar naquele local. E aí aquele homem olhou. Quando ele olhou, viu todo mundo passando, botava a cruz e passava, botava a cruz e passava. Por quê? Porque se uma pessoa fosse doar a cruz dela, por exemplo, ele passaria com a cruz e chegava lá do outro lado, como é que ele ia fazer para voltar? E o outro ia ficar sem a cruz dele. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? E aí aquele homem olhou, quando ele botou a cruz dele não dava para passar para o próximo lado. E aí ele viu todo mundo se salvando e ele ficou para trás. A mensagem para mim e para você hoje: você está carregando uma cruz que você acha que é tão pesada que você não possa levar? A Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo tão grande que a gente não possa carregar, não é verdade? Então você está querendo cortar, você está querendo... Olha, Deus nunca pregou assim, ó, venha logo, corra, porque senão você não vai salvar, chegue primeiro que os outros. Não, a pregação nunca foi sobre isso. A pregação diz que você tem que caminhar, tem que perseverar até o final, meio às dificuldades, tudo que você está ultrapassando, mas se Deus quiser, Deus está no controle da minha e da tua vida. Por isso, pega a tua cruz, meu querido, olhe para frente, o destino é Jesus, e lá você vai encontrar Nova Jerusalém, que é a cidade santa, que Deus está preparando para todos aqueles que enfim realmente chegaram e buscaram Ele, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém. Senhor nosso Deus, grande Deus Pai, queremos te agradecer por mais um dia, agradecer por todos os ouvintes, agradecer pela tua palavra, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Já entraram algumas pessoas, como a Marisa, como Alex, como Ciele, os que de sempre estão entrando. Mas nós pedimos, Pai, oração por todos aqueles que já ouviram esse programa, até aquele que não acompanha o programa, o canal, mas que a tua mão poderosa possa chegar sobre eles, modificar a sua vida, seu coração. Pedimos oração, Pai, para todas aquelas pessoas que pediram oração para a restauração da sua saúde, para a restauração do seu casamento, para a restauração da sua convivência com os seus familiares, ou até mesmo no trabalho. Por isso que a gente está orando e pedindo, Senhor, que o Senhor esteja atento ao nosso clamor. E a Bíblia diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir nosso clamor. Então, nós estamos felizes, e hoje é o dia da preparação, a sexta-feira, para que a gente possa entrar no Santo Sábado, dia do Senhor. Obrigado por tudo, fica com todos, te agradecemos. Amanhã tem culto, né? Às 8h45 tem um culto divino aqui na igreja. Vocês acessem para que vocês possam escutar também e assistir o culto aqui no sábado. E durante a noite, no domingo também tem. E na quarta-feira também tem um culto, também o culto do poder. Todos essa parte da noite, domingo e quarta, às 7h30 da noite. Ok? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, um bom dia e até segunda-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.